pesada, com pedra pesada, e passa. Fala, Thiago, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E você me ouve? Também, tô vendo bem também. Boa noite. Gostei da Show. bandana, da Boa noite. faixa. Ah, sim. Bonita, deu um colorido, tchan. Eu ainda vou ter É. uma estante assim cheia pra botar atrás dos meus vídeos. Ah, pois é, a gente escolhe o ângulo exato, né? Mas sabe que eu gosto muito Exatamente. desse fundo aí? O meu fundo, eu tô precisando pintar a parede. Eu vou fazer essa missão de pintar a parede. Eu não sou muito bom dessas coisas, não. Quem é bom é o Alan. Eu até pedi uma dica pro Alan. Ele falou: Não, você pode fazer uma composição aí com as coisas atrás. Sim, eu vi lá o que ele fez lá na casa dele, ficou bem maneiro o que ele postou. Muito legal, muito legal. Vou tentar só passar um branco mesmo, mas vamos ver. Vou até depois ver o processo, filmar. Show. Eu tava aqui ouvindo uma música, um reggae. Eu agora tô botando todo dia começando com uma música. Não sei se você conhece, Mato Seco, uma banda de reggae. Você gosta de reggae? Gosto de reggae, mas eu sou péssimo com nome de banda, já descobri isso. Mas eu ouço Melim, ouço Nat Roots e ouço outras, mas não vou. Se você falar da música, eu Adoro, sei quem é adoro. essa. Nossa, essa música é muito bonita, depois você ouve. Ela chama Pedras Pesadas. Ela fala que as palavras fazem pontes, etc. Eu acho que é muito bonita essa mensagem, assim, de trazer ligação entre as pessoas através da palavra. Sim, muito. E você acha que as palavras constroem pontes? Você é uma pessoa que constrói muitas pontes através da palavra, eu vejo. Ah, bacana, obrigado. É, você me fez essa pergunta, agora eu fiquei viajando, porque eu sou professor de surdos, né? Aliás, deixa eu apresentar meu sinal. Meu sinal é esse daqui, né? Na comunidade surda. E sobre isso de pontes, é bem curioso, porque eu trabalho com jovens e adultos surdos que chegam à escola sem uma língua construída, né? Nem a língua de sinais, nem a língua portuguesa, oral, escrita, nada. E, e sobre essa impossibilidade ou possibilidade de tecer pontes, né? Como é difícil quando a gente não tem uma língua em comum, uma língua com a qual a gente sonha junto, com a qual a gente sente, na verdade, junto, com a qual a gente sonha, sente raiva, sente amor, com a qual a gente revela, né? E se revela, enfim. Então, eu acredito sim que a palavra ter essa pontes, e não só pontes, mas vidas, né? Porque se a gente não tem a possibilidade de se narrar, então eu não sei, né? Muito bonito, você fala bonito. Eu tô até imitando um entrevistador que eu vi, eu não posso ficar imitando ninguém, não. Mas eles já chegam lá sempre sem língua? Sempre? Fala um pouco então, você trabalha no INES, né? Se apresenta. Então, Show. Primeiro, assim, eu quero te agradecer, Caio, pelo convite, dizer que foi uma grande alegria, na verdade é um prazer, antes de tudo, estar contigo aqui. A gente fez pedagogia juntos, né, lá na Unirio, que, aliás, viva a universidade pública, como a gente com foi bem certeza. formado naquela Pô, universidade, ó, muito. né? A gente vai Isso é resistir à pandemia e verdade. ao pandemônio. A gente vai resistir. Aqui, ó, Sem dúvida. né? Marielle presente. Marielle presente, e a violência não vai alterar nosso ideal. E aí eu acho que esse ideal tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Então, primeiro agradecer, dizer da alegria de estar aqui conversando contigo. Você é um par meu, é professor da escola básica, da escola pública, né? Eu super curto seguir suas narrativas nas redes sociais, os acontecimentos vividos lá na escola, na Maré, o trabalho lindíssimo que você faz. Me tocou muito um poema, um trabalho que você fez com os alunos, sobre a Marielle, inclusive, né? E aí você me pergunta do meu trabalho. Eu sou professor também, alfabetizador, lá no Nacional de Educação de Surdos. Tenho assim, o maior orgulho de ser professor da educação básica e da escola pública. E aí você me perguntou como os estudantes chegam lá na escola, né?
Você Assim, citou que eles chegam sem língua, nem a nossa, né? No caso, a língua portuguesa, nem a que eles vão ali adquirir, que é a língua de sinais, língua brasileira de sinais. isso. E aí, assim, eu estou falando da realidade do noturno, né? Que eu trabalho com jovens e Uhum. adultos. E Ah, aí sim, é o segmento de EJA. Eu não sabia disso. no INES a gente tem desde a estimulação precoce, quando a criança nasce surda, o INES tem um trabalho de acolhida e de ir desenvolvendo a linguagem e a língua com as crianças, mas isso é um desafio, porque assim, muitos ainda são os pediatras que quando nasce uma criança surda, pede para os pais não levarem para a língua, para a escola de surdo, porque vai atrasar o desenvolvimento da criança, né? Acham que estão ajudando, mas mais atrapalham, porque se a criança surda, desde o nascimento, tem contato com a língua, o desenvolvimento cognitivo dela é igual qualquer criança ouvinte, né? E ao passo que quando ela demora muito tempo Vai meio ao que pegando contato. por osmose, né? Logo no início da vida, vai imitando os Isso, trejeitos. isso, porque como as crianças ouvintes fazem. Agora, muitos chegam lá com 30 anos, 40 anos, que foram criados em casa, isolados do mundo, isolados de outros sujeitos falantes da língua de sinais, só viu a boca batendo, né? Dentro de casa não atribui sentido a isso, e aí chega lá na escola às vezes sem saber o próprio nome, sem saber, pessoas com 30 anos que não sabem o sexo, porque não deu sentido a isso que é o sexo, não sabe o nome, não sabe onde mora. Então, assim, a escola, e aí aquela pergunta anterior, né, se a palavra constrói pontes, a palavra nos constrói, né? Enfim, e aí é um pouco isso lá. Então eles chegam sim, mas durante o dia tem crianças que chegam já nos anos mais avançados, dos anos iniciais mesmo, com língua, porque já desenvolveram durante a educação infantil lá. Assim, as crianças que entram no INE cedo têm o direito, que aí é um direito garantido ao desenvolvimento da língua, né? Agora, muitos que vão para a escola inclusiva, muitas vezes não é uma crítica aos professores, senão é um sistema que não tem preparação, não tem aula de Libras na escola, não tem um surdo que dê aula na escola, não tem intérprete. Aí às vezes fica o surdo sozinho numa escola cheia de ouvintes, não se desenvolve, passa e chega lá no INES, às vezes com 18, 19 anos, com um pouquinho assim de língua de sinais e que passou pela escola só, né? O INES é dividido pelos mesmos segmentos que a educação regular, primeiro ano, segundo ano, infantil, fundamental um, 2, ensino médio. Totalmente. Lá a gente é uma escola bilíngue, então a língua de instrução é a língua brasileira de sinais, né? Não vou dizer que todos os professores saibam língua de sinais, infelizmente não sabem. A gente vive no Brasil, infelizmente a gente não tem um sistema, uma política linguística de formação docente que garanta aos professores, né, terem a língua de sinal, todos, mas assim, é igual qualquer escola regular, só que com a característica de ser bilíngue, ou seja, só aceita surdo e é em português como segunda língua escrita, eles aprendem o português escrito, a gramática da língua portuguesa, mas a primeira língua, a língua de instrução, de interação, de comunicação na escola é a língua de sinais. Mas é Entendi. Eu tenho até igualzinho a que vergonha que você eu tem. estudei um pouquinho, né, na graduação. Quando eu fiz a minha pós em educação inclusiva no ProSaber, também teve uma matéria só de Libras. Você fez até o seu sinal, nem me lembro qual foi o meu sinal. Acho que nas duas matérias sempre tem essa atividade, né? Cada um vai criar o seu sinal, aprender pelo menos se apresentar. Eu não me lembro, preciso praticar de novo. Inclusive, minha mãe indicou uma pessoa para eu entrevistar em Libras, mas eu ia ter que decorar todas as perguntas em Libras, assim, uma coisa bem mecânica, assim, né? Mas eu vou tentar ver se eu volto a estudar Libras. Libras, assim, primeiro a gente teve muito, eu acho, né, muita sorte na Unirio de termos. Eu tive aula com o Etienne, que eu adorava. Até Eu hoje eu também, lembro das também, aulas. sou fã. Etienne, Raquel, Tiago, são professores bem bacanas lá na Unirio, né? Trabalham com a Libras de uma forma bem interessante, discursiva, tudo. Mas 60 horas é mais uma ideia assim de desinvisibilizar, mostrar que a Libras, né, é uma língua, não é uma linguagem de sinais,
mostrar que ele tem gramática própria, que tem sintaxe, enfim, é uma língua viva, Hoje em dia, completa, né? quase todos os vídeos que aparecem, assim, importantes, têm tradução de Libras simultâneos, discursos de presidente, lives, né? Pois é, menino, assim, desde 2002 a Libras vem ganhando cada vez mais espaço, né? A comunidade surda. E é importante dizer que no Brasil a gente está falando de uma comunidade de mais ou menos 10 milhões de pessoas, quase 3 vezes a população do Uruguai. Então não é pouca gente, é bastante, né? E apesar disso a gente não tem muita coisa. A gente não tem uma TV pública ainda de canal aberto, né? A gente tem a TV Inis, mas é só online. A gente sabe que 44% dos lares brasileiros é, não tem internet, né? Então não adianta ter uma TV para o surdo que seja só online. E a dificuldade mesmo da gente como formação, porque 60 horas é mais isso, para tornar mais visível um pouco da cultura surda, da língua de sinais. Mas assim, eu estou vendo no INES, vivendo, eu posso te dizer que hoje eu consigo, eu dou aula em língua de sinais, mas posso te dizer, fiz o curso no INES, porém é o convívio mesmo, é o mergulho, o contato com os alunos, com os pares surdos que falam língua de sinais, com os outros. O mergulho mesmo, como qualquer língua, né? No mergulho a gente vai aprendendo. E, por exemplo, a questão do sinal, politicamente falando, você precisa ser batizado por um surdo. Senão Ah, teu sim, sinal não sim. é válido. Não pode ser eu Sim, que vou te sim. dar teu sinal, Eu me sabe? lembro. Você disse que 44% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Dos lares, isso. E você está trabalhando remoto, fazendo trabalho remoto, EAD? Como é que tá na quarentena aí? Você grava vídeo em Libras, manda para eles? Pois é, isso é uma questão quente, né? Você agora balançou o saco dos, como é que se diz, gente? Das polêmicas. Ah, nem tanto, eu Por- estou evitando ao máximo ser polêmico. Não, mas é porque no INES foi uma discussão muito forte, muito grande isso da EAD, porque assim, primeiro, no nosso caso, os alunos, a maioria das famílias não falam língua de sinais. Aí como é que você pensa atividades e trabalhos para estudantes cuja família não compartilha com ele da língua? E aí como é que vai ser esse momento? Vai ser mais tensão, né? Sem contar que o surdo, linguisticamente, ele é visual, ele pensa através de imagens. Então, assim, a gente tem um Ele não trabalho pensa ali. palavras escritas, assim, é isso que quer dizer? A A palavra formação do funciona como pensamento uma. é diferente. Isso, a palavra também funciona como uma Tem uma imagem, amiga da sabe? Colômbia falando aqui. Ah, que Saludo legal. de Bogotá, Adriele. Ah, que legal. Bem-vinda. E, Depois eu e vou aí tentar eles. fazer uma entrevista em espanhol com alguma entrevistada internacional. Estou aqui sondando. Pô, bacana. O portunhol, portunhol. Você fala espanhol, né? Bem fluente. Portunhol. Portunhol também. Ah, mas depois a gente passa para essa parte. Eu termino. Como é que tá esse trabalho remoto do Então, Iris, mais ou então, menos? no INES a gente decidiu, a gente teve reuniões de discussão entre o corpo docente, né, as representações docentes, e a gente decidiu que a EAD não nos contempla. Primeiro, na escola de educação básica, a gente acha que a EAD não é uma opção para os anos iniciais do ensino fundamental, nem para a educação infantil. Aliás, eu defendo que não é nem para ensino médio, mas enfim, essa é uma outra questão. No INES a gente conseguiu que nosso trabalho, a gente está trabalhando remotamente, a escola desenvolveu um site agora, a gente está desenvolvendo material bilíngue para o site, jogos, brincadeiras, Esse site sugestões, foi está sendo construído por causa da quarentena, assim, não, por causa uma da de- quarentena. E aí a gente não espera que os alunos façam devolutivas de exercícios, de trabalhos, até porque no INET a gente trancou o calendário, suspendeu o calendário, e quando voltar eles vão ter asseguradas as 800 horas letivas. Nesse momento, o trabalho que a gente está tentando fazer é um trabalho mais de aproximação, mais de contato, para que eles não se sintam também esquecidos, né, dispersos,
E assim, a gente sabe que tem tanta falta de informação para o surdo, porque a sociedade nega, porque a televisão não está sendo traduzida para a língua de sinais, enfim, que a gente sente a importância de fazer um trabalho mesmo informativo, colocar no site informações sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo, outras informações. Então é nesse sentido que a gente está fazendo um trabalho remoto, além, lógico, de planejamento para o retorno, enfim. Mas o trabalho está sendo mais desenvolver materiais, não pensando em avaliação e nada disso agora, que agora é um momento mais educativo e menos pedagógico no sentido didático, estrito daquilo de ficar cobrando isso e aquilo, né? O INES, ele é um instituto federal. Sim. E, no caso, vocês respondem sozinhos, assim, vocês não fazem parte de uma rede com outros institutos, ou assim, não sei, junto. Não, não, a gente responde diretamente ao Ministério da Educação. Entendi. Eu acho que isso, no caso, facilita um pouco também essa tomada de decisão. Numa rede municipal, por exemplo, que é do Rio, que é gigante, cada CRE, cada escola pensa de uma forma, é a pressão da prefeitura, etc. Então, sim. Acredito que sim, né? Dependendo da rede. Tem redes, por exemplo, eu tenho notícia da municipal de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho maravilhoso de acolhida, que está tendo assim uma postura mesmo de afetiva e de cuidado e atenção às famílias, aos estudantes, aos Como, professores, assim, sabe? Por exemplo, não tem nenhum louco exigindo que professor passe trabalho à distância para a educação infantil, sabe? Porque tem rede que tem uns eu loucos tenho uma aí. colega da educação infantil que ela fica 1 hora online por dia. Imagina, um monte de criança de 3, 4 anos na frente do computador com o pai brigando para a criança ficar na frente do computador. Fica Pois 5, é, e a 10 gente, minutos, quer correr pela sala. aí a Aí gente fica aquele sabe, né, monte de quando barulho na chamada de vídeo, vários vídeos com barulhos diferentes de cozinha, né, da casa das pessoas. É muito esquisito. os pais arrancando os cabelos e sem contar que a gente sabe que muitos dos nossos alunos moram em um cômodo, né? E aí esse cômodo é o espaço do lazer, é o espaço do trabalho, é o espaço de fazer a comida, é o espaço do pai e da mãe que deveriam ter o direito de estar em quarentena também, que essa é outra questão também, né? É tudo ali, então às vezes que a atividade em casa, atividade pedagógica, ao invés de ser um momento de atenção, vira de tensão. E acho que não é a ideia, né? Que a Exatamente, eu tenho percebido muito isso. Eu tenho dado algumas aulas no Zoom, mas é para menos de 10% da turma. Ainda convidei algumas ah, pessoas assim para entrarem, mas assim, é uma coisa que eu não vou cobrar, não tem pressão nenhuma. Eu resolvi fazer isso é porque alguns diferente. pais queriam, tem essa condição, e a gente está estudando junto até porque eu queria aprender melhor na prática essas ferramentas, e eu não tenho muito conhecimento de Google Class, Microsoft Teams, Zoom, etc. Agora acabei de ver que o WhatsApp vai lançar também uma plataforma igual ao Zoom, para todo mundo falar por vídeo. Não sabia. Legal. Ah, uma Pois dúvida é, que eu e fiquei aí, quando você estava falando. sim, Fala, pode falar. pode perguntar. Não, eu só ia comentar Não, que. Pode falar, eu tem um engrosso no delay, tem um assunto. delayzinho até vir a voz, né, quando a gente fala. Sim. Pode terminar, termina que eu vou fazer a próxima pergunta. Não, que quando você falou do que você está fazendo com os alunos, tal, mas na lógica da conversa, tudo, que é bem diferente, né? Uma coisa é uma conversa educativa para ter um encontro, uma possibilidade de aproximação com quem pode sem ser imposição. Outra coisa é É, aquela obrigatoriedade quando a gente sabe que nem todo mundo tem condições materiais mesmo para isso. Aí não tem como ser imposição, né? com certeza. Até porque eu só comecei esse movimento depois de uns 40 dias de quarentena, já realmente a quarentena. Passou, né, o susto inicial, aí veio aquela pressão, teve também uma resistência, enfim. Depois de uns 30, 40 dias eu peguei um tempo ocioso, a vontade de aprender também a mexer nessas ferramentas e fiz, ter feito. Como eu também essas lives, tem sido uma experiência legal. Eu fiquei com uma dúvida que é como é que corrige o dever em Libras, assim. É sempre oral, é como se fosse sempre uma prova oral que você avalia. Sim. Não, então, depende. É toda uma discussão. Estão começando a acontecer pesquisas na área da avaliação na educação de surdos, porque assim, só de 2002 para cá, com a lei da Libras,
é que foi reconhecido o direito do estudante surdo ser avaliado também em língua de sinais, né? Embora isso não seja ainda uma prática hegemônica, o que acontece é que muitas vezes se exige do surdo a avaliação, porque uma coisa é se eu estou fazendo uma prova em português, ou uma avaliação em português, e quero ver como é que está a leitura dele, como é que está a escrita, sabendo que para o surdo é a segunda língua português, né? Que tem uma diferença aí. Agora, outra coisa é se eu quero saber, por exemplo, se o surdo compreendeu o conceito de célula. Se ele me responde na língua dele o conceito de célula, ok, ele aprendeu. Ele não precisa me responder em português escrito que é uma célula. Aí muitos, não estou dizendo nem do INE, estou falando de uma forma geral, meio inconsciente coletivo que se tem, é que se ele escreveu errado a resposta, então está errado. Ou seja, você não está, acaba que você não está avaliando o conhecimento, se é que se pode avaliar o conhecimento, senão você está penalizando o outro por não saber a língua que nem a língua dele, né? Então, no INES, hoje, não se tem uma linha única, mas a gente está na tentativa e no desafio de também fazer avaliação em Libras e lançar mão de vários instrumentos, sabe? Uhum. A educação valoriza muito o erro, né? Muito erro, e o erro como problema, não como parte constitutiva de um processo de pensamento em Será que que. alguém aprende tudo de primeira? Eu estava pensando, será que algum adulto mesmo, no seu caso, você trabalha com eles, enfim, você aprende tudo que você aprendeu na sua vida, você aprendeu de primeira, sem errar várias vezes. Pois é, será que a gente aprendeu a ser professor na universidade e desde então nunca errou? Né? Quando a gente inverte para quem a gente está endereçando a pergunta, eu acho que a gente pode começar a ver de outro lugar os estudantes também. Porque, por exemplo, quando eu olho para o meu processo como professor, como eu aprendo com meus atropelos, com meus tropeços, sabe? Eu acho que mais importante do que não errar é saber escutar. Se a gente sabe escutar o estudante, o outro, a gente pode transformar o erro em um trampolim, uma potência, né? Eu lembro, cara, agora eu me lembrei de uma aula. Uma vez eu preparei uma aula, aquela aula que você acha que é sucesso de público e crítica, achei vídeo em Libras, fiz um PowerPoint com um monte de imagem, porque o surdo é visual, aquela coisa toda. E aí estou dando a minha aula e quando aparecia alguma coisa em português no vídeo que não tinha tradução, eu ainda tinha o cuidado de traduzir. Mas acontece que, sabe essas marquinhas d'água que ficam em alguns aplicativos da marca que você não consegue tirar no vídeo? Tinha uma Sei, marquinha sei. dessa. E o aluno me perguntou em língua de sinais, o que é aquilo ali? E aí eu respondi para ele assim, pensando na aula, pensando naquilo lá, no movimento, falei, não é nada não. E aí ele me responde assim, mas eu queria saber o que não é nada, sabe? Cara, Quebrou completamente. me quebrou, me dobrou total, me botou para pensar. E aí eu levo isso muito tranquilamente porque eu não entendo como um erro, eu entendo assim, como a gente não consegue ver tudo, a gente precisa do outro para nos ajudar a ver, né? E eu acho que o erro é isso, o professor não tem que ficar maximizando o erro, o professor é um sujeito que talvez consiga ajudar os alunos a verem algumas coisas, assim como pode ser ajudado a verem a ver outras, como o meu aluno me ajudou, né? O que você pensa sobre isso? Eu não sou entrevistador, entrevistador é você e eu estou fazendo Não, é pergunta. muito difícil quando a gente está na aula, a gente conseguir, ao mesmo tempo que a gente está ali, né, falando, geralmente é muito difícil fugir da aula expositiva, né? A gente tenta fazer dinâmica e tal, mas muitas vezes a gente está ali palestrando para eles, a gente pensou várias formas de explicar, e eles trazem alguma coisa que você não pensou e você não dá importância para aquilo. Isso acontece muito. Às vezes depois você até pensa, caramba, nesse caso ele próprio se fez, né, insistiu para te chamar a atenção. Ele poderia ter se tolhido e deixado para lá. Não, não é nada. Sim. Então, acho que conforme também a gente vai ganhando experiência, a gente tem um domínio maior de palco, assim, né? Vamos dizer, de conseguir trazer o que eles falaram sem rebater. A gente quer sempre rebater. Uma coisa que é uma novidade, aparece fora do nosso planejamento, a gente tenta rebater para fora para a gente seguir aquele fluxo
do Isso. nosso plano. Por mais que ele seja tenha um repertório grande, veio uma coisa que a gente não esperava. É verdade. Isso me fez lembrar outra experiência que eu lembro muito dos fatos da sala de aula, né? Antes de dar aula no INES, eu dava aula no ISERJ, no Instituto de Educação ali na Tijuca, né? Na alfabetização também. E eu gostava muito de contar histórias. Todo dia eu contava histórias. Todo dia eu abria a aula com uma roda de histórias, né? E eles começaram a embarcar tanto nisso que amaram, começaram a se achar autores também. E aí uma vez eu lembro que eu levei um CD das Mil e Uma Noites e na hora do clímax lá do Alibaba e os 40 Ladrões, quando o irmão do Alibaba estava preso na caverna, eu parei a história e pedi que eles inventassem um final, para depois a gente compartilhar na roda. Enquanto eles estavam produzindo, eu passando nas mesas, porque eu para ajudar, né? Quando eu passo lá na mesa de um aluno chamado João Guilherme, eu posso falar o nome porque eu tenho autorização dele primeiro e depois dos responsáveis para usar o nome, ele desenhou a caverna e escreve o seguinte: TKPAVV, um montão de letra, que me causou estranhamento porque era uma criança que já lia e escrevia ortograficamente. A primeira coisa, quando eu vi aquilo ali, que eu olhei assim, eu pensei, caramba, o que que aconteceu? Ele regrediu, desaprendeu, né? E como você está falando, eu podia simplesmente ter considerado um erro e ter falado o que que é isso, não sei o que, mas eu perguntei para ele, pedi para ele me ler para mim o que que ele tinha escrito, que sozinho eu não conseguia escrever. E aí ele olhou para minha cara assim que ele estava sentado, olhou para o alto e falou: "É sério, tio? Não está conseguindo ler?" E aí eu fiquei pasmo, né? O que é que tá tão óbvio ali que eu não tô vendo? Aí eu falei para ele: "Não, você lê para mim?" Aí ele leu letra por letra, tá, cá, pá, e respondeu assim: "Isso aqui é a fala do irmão do Alibaba, nervoso, não consegue lembrar as palavras mágicas, o Abra de César." Ah, genial. Não é? É, eu Pois acho que você teve a oportunidade de também novamente castrar ele, falar, não, tá errado, vamos fazer certo, e ele ficar constrangido. Como também você pode tentar guardar, anotar no caderninho para deixar ele pensar e depois pensar outras formas também com ele. Vamos supor, se tivesse tido um erro ortográfico, né, digamos sim. assim, deixar o erro, anotar e depois futuramente mostrar qual é a forma correta segundo a regra gramatical, etc. Uma E, coisa que eu via com as crianças também e com os alunos surdos, que eu acho bem interessante, é que às vezes a gente vivia diferentes movimentos, né? Para não ser sempre a mesma coisa na sala de aula. Então tinha aquelas atividades que eu fazia revisão, corrigia com eles no quadro, tinha outras que eu pedia eles entre duplas. Agora, uma coisa que eu prestei atenção que era bem interessante, às vezes eu fazia, a escola não tinha data show, ainda era aquela coisa antiga da luz, que eu não sei nem o nome, projetor, né? Aquele sim, projetor. Aí eu usava, fazia retroprojetor, acho que chamava. isso. Aí eu Tá botando a fazia folha, por folha. isso. Aí eu fazia a frase, por exemplo, a criança escreveu lá uma frase, se equivocou com M no lugar do N. Mas na hora que aí eu não botava o nome da criança e a gente ia vendo junto, todo mundo junto, às vezes a criança que tinha escrito reconhecia a escrita e quando ela estava em outro papel, que é o papel do revisor, olhando o texto, não como o texto dela, mas um texto ali, ela se dava conta e ela mesma fazia a correção. Correção. E Muito não legal. é assim, Porque ela não ficou assado. exposta, né? Não passou vergonha pública, digamos assim, e é um caminho que ela própria foi construindo. E Pois você é, foi mostrando, lógico, você foi dando a pista, sem ser tudo de bandeja, e ela reconheceu. sim, eu acho muito bacana isso das crianças poderem ser ativas também, né? Sim, eles fazem muita bagunça, eles conversam muito, porque eu estava pensando, eles conversam muito durante a aula em Libras e não faz barulho, você não fica sabendo, talvez, se estiver de costas. Não, o espaço é barulhento. Eles fazem muitos sons, eles riem muito, né? E
também tem uma questão assim, como não tem a identidade surda ainda, porque não compartilhou da comunidade surda, não compartilha da língua de sinais, muitos surdos não se reconhecem como surdos, acham que são ouvintes. E aí vem os ouvintes batendo a boca, acha que o normal é bater a boca e emitem muitos sons. Então, no INES Sim. também os alunos vivem um processo de reconhecimento identitário, sabe? De descobrir sobre si. E aí sim, passam a emitir menos sons, menos barulhos, mas o INER não é um lugar silencioso, eles conversam à beça em língua de sinais, nas avaliações é interessante, porque se você está olhando para ali, aqui ele já falou, você nem se deu conta e a É isso que bola eu já tava rolou, pensando. né? Eu nunca fui no INES, é uma vergonha. Eu também estava pensando sobre isso. Eu visitei o Benjamin Constant com alguma professora que eu estava tentando lembrar, eu não consegui, caraca, já faz quase uns 10 anos. Nailda? Mas, enfim, não foi com a Anaísa. Foi com outra professora Hum. que sempre fazia esse passeio, o professor, não lembro. Tentei lembrar, vou tentar lembrar depois. Sempre ia no Benjamin Constant, tentava ir no Ines, mas será que a gente não deveria ter mais, né, aquela coisa de baixar mais os muros das instituições para elas estarem mais dialogando, a escola municipal com o Ines com a escola municipal, etc. É, eu concordo com você e eu sou mais radical. Eu acho que a gente tinha que derrubar os muros das instituições, né? Por exemplo, aqui mesmo, ali no primeiro CIEP, que é o CIEP Tancredo Neves ali no Catete, Isso aí, tem uma morei em irmã. frente. Quando o Ah, Gui nasceu, a então. gente morava ali em frente. Olha só. Então, a Tamires Deletese, da Letese, você deve lembrar dela, nossa Lógico, é da minha turma. aluna, né? Ah, então. Ela é professora ali, né, dos anos iniciais, nesse Ah, CIEP, é verdade. isso. E Lúcia Tereza, né, Romagnoli também trabalha lá através do Proinap, e elas entraram em contato comigo o ano passado porque tinha um aluno surdo lá incluído e pedindo ajuda. Aí eu fico, isso para mim é bem ilustrativo, porque o INE está ali do lado, é uma instituição que é referência nacional na área da surdez, mas por enquanto ainda não tem nenhuma política institucional de apoio às escolas públicas nem do entorno para auxiliar nesse trabalho. Então eu acho sim que a gente tem que derrubar os muros das instituições e começar a trocar, compartilhar, sabe? Porque não dá mais para a gente ficar cada um no seu quadrado. A gente tem que misturar os quadrados. Eu acho que a gente tem que inventar outras formas geográficas, sabe? Sim. É, inclusive a música que eu tava. A Agatha mandou aqui um emoji, ela gosta de reggae. Ela estava ouvindo Pedras Pesadas, que além de falar das palavras fazerem pontes, ela também fala sobre quebrar muros, derrubar muros. Depois dá uma olhada nessa letra, é muito legal. Vamos falar um pouco da sua memória de infância, de escola, de aluno. Eu tenho perguntado muito isso, além de perguntar da quarentena, tem sido um foco, assim, lembranças da alfabetização. Quando eu perguntei isso no Facebook, tiveram muitos relatos, alguns até traumáticos, outros muito lindos. Acho que essa parte da educação infantil, quando a gente começa a ter uma Sim. memória, né, maior para o início Fundamental 1, etc., primeiro, antigo primeira quarta, você tem É, muitas lembranças? tenho, tenho muitas. Nossa, como eu tenho lembranças. E é curioso porque as minhas maiores lembranças têm a ver com a recreação, têm a ver com o recreio, com as brincadeiras, com as amizades, com as histórias e menos com a sala de aula, menos com a sala. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei na escola. É, eu sou nordestino, paraibano, como você colocou na descrição do convite que eu adorei, porque eu tenho o maior orgulho de ser nordestino e paraibano, sabe? E Isso foi meus lá. pais. Você veio para o Rio com quantos anos? Não, então, eu vim para o Rio com 1 ano de idade. Ah, tá, tá. Meus pais, retirantes nordestinos analfabetos, vieram para o Rio em busca de uma vida melhor para os filhos, né? E tem uma pergunta ali. Depois a gente vai nela, da Sheila. Pode, a hora que você quiser. Tem? Tá, mas só para eu não perder a minha a linha de pensamento, e aí meus pais vieram para o Rio com 9 filhos. É óbvio que chegando aqui o que conseguiram foi mais desigualdade, né? E aí eu vi meu irmão ir para a escola aqui
nós fomos dos poucos irmãos que pudemos ir à escola, porque os meus irmãos mais velhos, minha mãe tinha que lavar a roupa para fora para pagar um professor para eles não aprenderem as primeiras letras no interior da Paraíba, né, no sítio. Mas quando eu cheguei na alfabetização, eu lembro que o meu irmão, que é 2, 3 anos mais velho do que eu, já estudava nessa escola municipal lá na ilha, e eu era louco para ir. Porque no último ano dele, ele teve uma professora, Clemilda, nunca esqueço dela, porque ela tinha uma. Era a única da escola que tinha um projeto que emprestava livros para as crianças levarem para Ah, casa. isso é muito legal. E naquela época era do bolso dela, porque não tinha essa de ter livro na escola pública para as crianças lerem. Imagina, criança Hoje favelada em ter dia até tem porta-folha. bastante, chega bastante do Itaú, daquele projeto. Na Hoje prefeitura tem o tem. projeto do Tomás, não sei se você conhece também, é um projeto de contação de história, de livros itinerantes. Sim, não, nos últimos governos que a gente teve antes do Temer, nos 4 últimos governos, a gente teve uma enxurrada de programa de livro de literatura na escola. As escolas ficaram abastecidas. Agora é que, ó, estão fechando as torneiras porque acha que literatura não é importante, né? Para o filho do pobre, porque o filho do rico continua tendo acesso a bons livros. Mas, enfim, essa professora tinha consciência da importância dos livros e mandava toda sexta para casa. E tinha um livro, A Bruxa Salomé, que eu adorava e ela acabou dando de presente para o meu irmão porque eu sempre pedia para ele levar. E aí quando eu Ah, chego na escola, eu chego com esse encanto, mas eu lembro que foi o primeiro dia foi um susto, porque tinha uma criança que chorava copiosamente, enfim. Mas o que eu lembro mais da escola do processo de alfabetização era da cartilha, não em si, mas que em cada unidade que começava a cartilha tinha um mini texto. E eu tentava ler aquele texto para minha mãe, inventava histórias em casa e ela dava asas à minha imaginação, sabe? Minha mãe analfabeta. Então eu aprendi a gostar de leitura com a minha mãe analfabeta, né? Na cartilha da alfabetização. Essa é a minha muito lembrança de legal, muito alfabetização. interessante. Uma pergunta, essa escola era no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador? Não, era na Ah, Itacolomi, né, ah, tá. Escola Municipal Alberto de Oliveira. Ah, tá. Não, porque minha única E experiência na escola municipal como aluno foi lá quando eu morava na ilha, no Jardim Guanabara. Eu falava, nossa, ia ser muita coincidência se fosse a mesma. ia ser. E aí você foi um aluno, passou direto, em tudo, Olha, mudou muito de escola, já gostava de estudar, já tinha vontade de ser professor. então, cara, engraçado, para mim a escola era uma espécie de refúgio, né? Então eu sempre gostei muito da escola, sempre vi muito sentido na escola. Como eu te falei lá em casa, a gente morava, éramos, então eu acho que eu só tinha 2 irmãos casados, éramos 7 irmãos, ou 8 irmãos na mesma casa, nossa mãe, nosso pai, enfim, aí tinha um irmão casado, e sobrinhos vinham visitar, então você imagina que a casa era quase como uma praça, né? Então não tinha muito esse espaço ai, meu aluno está assistindo ali, gente, uma pausa. Ah, Meu aluno está assistindo. O nome dele é Thiago também, o sinal é esse. Oi, tudo bem? Saudade de você. Depois vou te mandar o WhatsApp, porque saudade. Ele está escrevendo lá, ó, escreveu alguma coisa, Thiago Evangelho. E depois eu continuo, te mando o WhatsApp. E aí o que que acontece? Eu nem me lembrei mais da pergunta. Sim, se eu passei sempre direto. A escola para mim era um lugar onde eu podia encontrar um pouco comigo mesmo, com meus pensamentos, com a minha é singularidade. interessante isso, porque nessa época de quarentena, as crianças, adolescentes, os jovens, adultos, enfim, estão sem esse refúgio, né? Então, sem. Eu vou tentar, porque o Tiago está assistindo, eu Pode ir vou falando, eu ia até tentar falar falar em isso. português e em Libras, ok? Ótimo. Ele me perguntou, você pode repetir a pergunta? Para eu traduzir para o Tiago. Eu perguntei se você, na sua vida escolar, foi passando de ano sempre, estudava bem com os colegas, se você já tinha vontade de ser professor. É, eu sempre tive muito contato com os amigos, sempre a gente trocava muito. Eu ajudava os amigos que tinham
dificuldade em aprender na escola. E então eu comecei daí já ter um tipo de vontade de dar aula, também porque minha mãe não sabia ler nem escrever. Então, acontecia o quê? Que eu comecei também a ensinar a alfabetização para minha mãe. E aí, não sei, desde então até hoje, eu tinha esse desejo de ser professor, de ensinar. Por isso que eu entrei na pedagogia. Na verdade, eu queria ser professor de português, mas lá atrás não tinha curso de letras, né? De letras à Na noite. Unirio. E eu, Ah, noturno. em lugar nenhum. Só, exemplo, tinha na UFRJ, mas era o dia todo. E eu precisava Uhum. trabalhar, porque não tinha passe livre, não tinha nada. Eu precisava pagar o ônibus, precisava pagar o lanche, precisava trabalhar. Por isso eu escolhi pedagogia por causa do horário, que era noite, e eu posso falar hoje que eu adoro e se eu pudesse voltar no tempo, eu ia escolher pedagogia de novo. Eu também, eu caí meio de paraquedas, mas eu escolheria de novo também porque eu gosto muito. E Ó, estava aí, pensando você que ele acha que está a graduação acompanhando. contra a graduação te formou bem para o trabalho? Eu acredito que a gente, Unirio, o sinal da Unirio é esse. A professora Na tem aqui Uni... a Zélia, ela trabalha no Catete também, mas é ali no da esquina, Ah, o Vital Brasil, é mãe de um amigo de infância. legal. Eu estou vendo um monte, algumas pessoas queridas lá, queridas nos acompanhando. Vou entrevistar a tia Zélia também futuramente. Legal. Olha, eu acredito que na Unirio a gente teve uma boa formação, né? E as discussões, as trocas, as conversas que a gente tinha na Unirio nos ajuda hoje a ser professores que vemos não só conteúdo, não só currículo como grade, né? Mas ver a importância de pensar a educação como um espaço de troca, de conversa, de reflexão, de abertura mesmo de modos de ver e de Com certeza, pensar, eu né? acho que a graduação a pedagogia noturna da Unirio me ajudou muito a quebrar muito preconceitos. Você concorda? Eu concordo. Eu lembro que eu entrei na Unirio com um monte de ideias, sabe? Tradicionais, é, não sei como for traduzir em Libras, mas umas ideias mesmo antigas, caretas, Tipo assim. qual? Me dá um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Unirio, na Unirio, já ia falar Zé Sinaldines, na Unirio, eu acreditava que só era possível aprender de uma forma, entende? Eu, quando entro na Unirio, você pode imaginar, eu, filho de nordestinos, lá no morro, chego na Unirio, vejo tantas coisas que o meu mundo ali. Ai, obrigado, Sheila. Sheila é uma amiga lá do Ines, ela é intérprete Tudo bem, maravilhosa. Ela Sheila? está Boa noite. falando que eu interpretei legal. Obrigado. Vergonha agora que eu estou vendo que ela está ali. Vergonha de continuar, mas vou tentar. É legal essa interatividade da live, não é? Diferente se a gente estivesse fazendo num vídeo e depois postar. Muito legal, vai aparecendo pergunta entre algumas pessoas. Sim. É, enfim, não, eu acho que a Unirio mudou meu mundo. Abriu, sabe? Eu conheci pessoas novas. Eu, exemplo, assumi que eu era gay e reconheci de verdade que eu era gay lá na Unirio. Então foram muitas coisas que transformaram mesmo minha vida, sabe? Como pessoa. É incrível. E você fez mestrado e doutorado lá. Sim,
Meu mestrado eu continuei lá na Unirio com o mesmo grupo e o doutorado também. Mas no doutorado eu vivi 8 meses, né, lá na Argentina estudando com o Carlos Sclia. E como é que foi esse estudo? O que que você aprendeu? Qual é a diferença de você antes do mestrado, depois do mestrado, antes do doutorado, depois do doutorado? Fala um pouquinho sobre a Argentina, o que que você estudou lá, o que você viu pra gente. Bem lá. Então, a experiência de viver na Argentina foi assim maravilhosa, porque você viver outra cultura de outro país, outras pessoas, né, costumes, é, formas de pensar diferentes ajudam a gente, eu acho, né, eu acredito, nos ajudam a olhar o nosso país, o nosso mundo de jeito diferente, né? Lá eu acredito que ficar lá na Argentina, estudando junto com o Carlos, me ajudou a perceber que a minha leitura de mundo, os meus caminhos não são melhores, são uma possibilidade, sabe? E isso eu acredito muito hoje. Exemplo, eu não gosto de pensar que as coisas que eu escrevo, que eu penso, que eu acho, são superiores à dos outros, né? Então, assim, o contato com a filosofia da diferença lá na Argentina me ajudou a perceber como está dentro de nós uma mania mesmo de olhar para o outro e não ver o outro. A gente Ver a tenta diferença. ver a diferença e mais a distância do outro A para gente está nós. sempre se comparando, julgando, criticando. Verdade. Concordo. E aí eu tenho aprendido com os alunos surdos, com as pessoas surdas, com os amigos, com os professores surdos, que ouvir é diferente. E aí eu vou usar assim para escutar também, não sei como eu faria escutar. Porque escutar, isso de prestar atenção no outro, ver, tentar sentir o outro, é diferente de escutar, de olhar para julgar. Porque eu preciso perceber primeiro o que te falta. Porque eu não posso te ver como você é, como possibilidade de afirmação mesmo, de um modo de ser no mundo, né? Se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser chato, não ia? Concordo. Porque eu acredito muito que eu consigo me fazer outro no contato com os outros, que eu vou percebendo, né, vendo no mundo. E aí eu vou tentar contar uma história. Exemplo, me contaram, eu não sei traduzir o nome da Inês Barbosa, Inês Barbosa, uma professora lá da UERJ, contou uma vez que é uma pesquisadora do grupo dela lá, professora do IBC, né, que é o Instituto de Educação de Cegos, surdo cego não, cego, desculpa. Ela estava fazendo a pesquisa lá dentro e aí estava anotando no caderno, um aluno veio para perto dela e perguntou: você está fazendo o quê? Aí ela foi explicar para ele e aí ele gostou do assunto e começou a fazer pergunta. E aí perguntou para a professora se ela conseguia ver a outra sala. E aí ela, como Que ver a outra sala? sala? A sala de aula, sala de aula. Ela, a Aham, aham. professora, estava junto com Sim, a sim. aluna, qual sala? E aí ela respondeu, se eu for lá ver, ele, não, sentado aí, você consegue ver através da parede a sala lá? Aí ela, e respondeu, não, eu não consigo ver através da parede, é impossível. E aí
o aluno responde para a professora: eu consigo. E aí ele fala as coisas que tem dentro da outra sala, porque ele vê com o corpo, né? Se já ele teve ali na sala, sentiu, andou, então ele viu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa começar a entender que existem muitas formas de ver, de sentir, de ouvir, de aprender, né? De saber. E isso, eu acredito muito que isso é possível perceber e aprender se eu tenho contato com a diferença, né? Com certeza. Eu queria até falar mais, está acabando o nosso tempo, a gente tem 10 minutos, mais sobre essa coisa de sentidos, da visão, audição, falar sobre acessibilidade, inclusão. Isso fica para uma próxima. Vamos aqui fazer um desfecho mais filosófico que eu tenho feito. Primeira pergunta, como eu trabalho numa favela, eu às vezes trabalho com as crianças o conceito de favela, é muito engraçado que a gente tem na nossa cabeça um conceito, mas quando a gente vai definir exatamente os limites, fica difícil mensurar. O que você pensa quando você pensa em favela? O que é uma favela para você? Você já foi numa, já trabalhou, já conviveu? Eu penso. Eu já vivi 25 anos no Morro. Morro do Barbante, fica na Ilha do Governador. Eu vivi lá 25 anos da minha vida, vivi experiências de, de experiências bonitas, de amizade, de histórias de força, de luta. Eu vejo como a favela, como um lugar, né, como um lugar rico de histórias, de cultura e que sofre muito preconceito, né? Que as pessoas não conseguem ver a favela, que tem uma imagem já pronta da favela e por isso não consegue escutar, não consegue ver a favela. Mas eu posso te dizer que sim, tem violência, tem muitas coisas que não são legais lá, mas também tem coisas maravilhosas sendo produzidas, sendo feitas mesmo juntos, porque se tem preconceito, se tem violência, tem também solidariedade, tem ajuda, tem troca na favela, né? Enfim, exemplo, eu sou de uma família que foi muito pobre, né? Hoje, depois de que a gente teve presidentes que ajudaram em políticas, né, políticas de inclusão social, a realidade mudou um pouco, mas antes era muito pobre. Desculpa, eu falei rica, não. Minha família antigamente era pobre, pobre, pobre. E lá na favela foi possível fazer cursos, eu tive ajuda mesmo financeira, de dinheiro, de tio, de família, de amigos, sabe? Porque lá nós sabemos a dificuldade, a gente reconhece. Então, se não estou romantizando, não estou falando que é todo mundo, que é a favela toda, não. Mas as famílias se ajudam, sabe? Porque se um consegue, é como se as portas se abrissem para possíveis futuros outros. Exemplo, eu fui a primeira pessoa da família que me formei na Unirio. Várias Depois de pessoas que eu mim, tenho conversado foram, vários colegas. É muito legal isso. também não é à toa, né? A gente teve uma política pública que investiu na formação da gente pobre. Isso E você hoje conseguiu está. alfabetizar os seus pais? Desculpa te interromper. Não. É, ele me perguntou se eu consegui ensinar minha mãe e meu pai a ler e escrever.
minha mãe, meu pai já sabia um pouco ler e escrever. E a gente sabe como na nossa sociedade machista, como o homem também sofre algumas coisas do próprio do machismo, né? Exemplo, o homem é aquele que precisa ir para a rua trabalhar. Então, não tinha tempo para eu ensinar meu pai, mas eu ensinava minha mãe, que conseguiu aprender a escrever o nome dela, conseguiu aprender a ler, escrever algumas coisas, mas depois apareceu um câncer. E aí ela faleceu antes de aprender como eu gostaria que ela Ah, aprendesse. meus sentimentos. Você tem Obrigado. religião? Se eu tenho. Ih, esqueci sinal de religião. Mas eu também não sei como vou traduzir, mas vou te dizer que eu sou eclético em tudo na vida. Então, assim, eu respeito todas. Não acredito que tenha uma superior às outras e acredito que o mais importante nelas ou em algumas delas é a mensagem mesmo de solidariedade, de partilha. Lógico, obrigado, Sheila. Ele me perguntou se eu tenho religião. E eu estou respondendo que não tenho uma própria, mas respeito todas. E acredito que se a pessoa se abre a aprender o mais importante, que é o quê? O respeito mesmo mútuo, o enxergar o outro como pessoa, sem julgamento, sem querer impor a você o que eu acho que precisa ser, aí eu gosto de pegar, de perceber em cada uma delas o que me ajuda a tentar ser melhor, entende? É Mas não difícil tenho um. conciliar o conhecimento científico com o conhecimento religioso no seu trabalho? Desculpa, ciência. E eu acredito que são coisas que estão separadas. Aqui eu tenho a ciência, aqui eu tenho a religião, né? Mas, assim, eu não consigo perceber como separado, porque, exemplo, eu tenho a sociologia, eu tenho a filosofia, que olham para a religião como também, como também uma temática de investigação, de reflexão, de discussão. E também algumas coisas próprias da religião, eu acredito que me ajudam a pensar também. Então, assim, eu não acho que estejam separadas, mas que precisam ser vistas com cuidado. A gente não pode misturar, exemplo, querer explicar hoje o coronavírus com religião. Aí a gente precisa saber que a ciência tem uma responsabilidade que é diferente. Para fechar, o que é felicidade? Perguntou felicidade o quê? Um Para minuto. mim, tá? Para mim, felicidade é poder estar junto. Estar junto das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente respeita, das pessoas que fazem nós nos sentirmos bem. Então, para mim, felicidade são momentos, períodos de partilha, de conversa e em que a gente pode esquecer um pouco de como o mundo também faz a gente sofrer, sabe? Felicidade para mim não é esquecer o mundo, mas poder experimentar coisas juntos. Muito legal. Muito obrigado, Tiago, pela participação, pela disponibilidade. Doutor Tiago, a referência continental, mundial na educação.
Vou. Obrigado Essa pelo semana vamos convite. continuar na sequência de entrevista. Todo dia tem live entrevista. Fica de olho aí, que depois eu vou postar os vídeos. Muito obrigado para todo mundo que viu.